Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, presentes aqui na Igreja de Santa Rita e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. No Brasil, essa solenidade é transferida para o dia de hoje. 40 dias, portanto, após a ressurreição de Jesus, de sua Páscoa, celebramos com todo júbilo, com toda alegria pascal, Jesus sendo elevado ao céu para ocupar o seu trono do lado direito do Pai, de onde há de julgar os vivos e os mortos, conforme professamos no credo. E é tão bela as leituras do dia de hoje, que elas têm, como todos os domingos, uma sintonia muito peculiar. Mas quando olhamos para a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, nós compreenderemos o sentido da festa de hoje. É interessante que o evangelista Lucas, ele escreveu 2 livros do Novo Testamento. O Evangelho, que recebe o seu nome Evangelho de Lucas, e o segundo livro, que é os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas. No primeiro livro, que é o próprio Evangelho, e o texto de Atos hoje começa exatamente nisso, ele traz exatamente o tema da promessa e do cumprimento em Jesus. A promessa que Deus fizera por meio dos profetas, e que João Batista é o último dos profetas, por isso que o Evangelho de São Lucas começa narrando de uma maneira detalhada o nascimento de João Batista, do ventre de Isabel e de Zacarias, que já eram idosos, até chegar em Jesus, que tem ali a sua crucificação e sua morte, e a sua ressurreição. E o Evangelho de Lucas termina exatamente aí. E no segundo livro, que é os Atos dos Apóstolos, ele vai narrar exatamente o momento em que Jesus é elevado ao céu, após 40 dias de aparição do ressuscitado entre os discípulos, e ali a experiência que esses fizeram com o Senhor vivo, livre, portanto, dos laços mortuários. E ele narra, a partir deste momento, com a vinda do Espírito Santo, portanto, o tempo do Espírito, em que no sopro do Espírito Santo, aqueles, portanto, recebem a missão de propagar por onde for o Evangelho do Senhor. Por isso que ele começa assim, em Atos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. E diante daquela visão maravilhosa de Jesus subindo aos céus, os discípulos vão perguntar, pois eles ainda não estão compreendendo essa nova vida a partir da ressurreição, porque requer tempo, requer um processo, um itinerário na fé. Senhor, vais restaurar Israel agora? Chegou o tempo desta restauração? E Jesus vai dizer: não vos cabe saber os tempos e os momentos em que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. É interessante
que Jesus, Ele quer que os seus discípulos participem, portanto, de sua missão. Quem é o reino? É o próprio Jesus. Jesus, do grego, que chamamos na teologia de Alto Basileia, significa Ele é o próprio reino de Deus. Se queremos participar do reino de Deus, portanto, devemos viver a nossa vida com o nosso Senhor. Devemos comungar dos seus gestos, palavras e ações. Devemos nos aproximar dele e ter os nossos olhos fixos nele, pois assim como ele foi elevado ao céu para junto do Pai, e de lá junto com o Pai, irá julgar um dia cada um de nós, nós também um dia estaremos no céu. Mas o céu não começa com a nossa morte. Nós podemos viver o céu aqui no hoje de nossa vida e devemos procurá-lo sempre. De que maneira então nós vivemos o céu no hoje de nossa vida? Evitando o pecado. Padre, mas isso é muito difícil. Sem sombra de dúvida. Sozinho nós não somos capazes disso. E nosso Senhor, já sabendo que não seríamos capazes de alcançar o céu pela nossa condição humana, pela nossa fragilidade, pelo nosso ser pecaminoso, por isso mesmo, Ele nos deixou os sacramentos nas mãos dos seus apóstolos, que agora darão continuidade, exercendo na mesma autoridade que Ele fez a sua vez. Por sua vez, isso perdura na tradição da igreja por meio dos seus ministros. Os bispos, que são os sucessores por excelência dos apóstolos, e através do bispo, os padres, que são seus cooperadores para levar adiante essa missão de uma maneira com o sacramento da ordem, de fazer as vezes do próprio Cristo e de possibilitar a todo o povo a participação nestes sacramentos, como maneira da gente pertencer cada vez mais a nosso Senhor. E a cada dia, a cada momento da nossa história, nós devemos conformar a nossa existência com o Senhor. E nós pecamos quando desviamos o nosso olhar de Jesus. Quando nós perdemos o sentido da nossa vida, por fazer uma opção que vá contrária àquele que Ele nos pede, nós fazemos a experiência do amargor, daquilo que nos fere, que nos deixa triste. Mas vem Deus na sua infinita misericórdia nos resgatar, sobretudo por meio de um dos sacramentos tão belos de cura, que é o sacramento da reconciliação, vem nos devolver a paz interior e nos coloca novamente nos trilhos de Jesus. E assim, nós somos chamados a permanecer na graça do Senhor. E vem a Eucaristia para nos alimentar a cada dia, que podemos buscá-la cotidianamente. E vem os nossos momentos de intimidade com Jesus, seja na visita ao tabernáculo, visita ao Santíssimo Sacramento, na oração do terço, na meditação da palavra, que vai nos colocando com esse olhar direcionado para o céu, mas em Jesus. Da mesma maneira que os discípulos ficaram olhando aquela maravilha de Jesus subindo aos céus, que visão privilegiada que esses homens tiveram, meu Deus. Eles foram os testemunhas disso. E por ser testemunha disso, Jesus os envia a não ficar também de braços cruzados, mas a anunciar aquilo que eles estão experimentando naquele momento da ascensão, mas tudo aquilo que eles viveram dos ensinamentos de Jesus, dos 3 anos de caminhada com Ele, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, as suas aparições, junto com a comunidade discipular. E Jesus os envia no sopro do Espírito Santo. É a festa, a solenidade de Pentecostes, que vamos celebrar no próximo domingo,
para testemunhar que eles estão junto com o Senhor, para que todas as pessoas possam também estar juntos com o Senhor. Porque estando junto com Jesus, você já está no reino de Deus. Você não precisa de outra coisa, porque Ele já é o tudo. Ele é este reino de Deus. E se nós às vezes olhamos para as situações dos irmãos tão fragilizados, é porque às vezes não estendemos a nossa mão também para a virtude e o dom da própria caridade, que nós somos chamados a fazer. Mas que possamos levar o dom, o pão da nossa presença, como este alimento. Eu fico pensando, na verdade está sendo matéria de minha oração pessoal, nesses dias que estamos acompanhando no noticiário, aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, seja na televisão, na internet, vemos só notícias e imagens de tudo aquilo, que é algo muito desolador, uma pessoa perder tudo, tudo. Aqueles que salvaram a vida e apenas a roupa do corpo e mais nada. Eu fico pensando em tudo isso, essa mobilização que está sendo feita, de mandar mantimentos, roupas, de material de higiene pessoal, e devemos de fato, isso é muito louvável, é muito bonito, até que enfim que as redes sociais estão se mobilizando para um gesto concreto de amor e de compaixão para com aqueles que estão sofrendo. Mas a minha preocupação vai além desse momento. Como está a mente e o coração dessas pessoas? Como que está o psicológico e o espiritual dessas pessoas? Quem vai oferecer essa ajuda? Porque precisa. Não é só roupa e alimento, louvável, mas nós não somos apenas matéria. Nós somos espírito também. Para a matéria nós damos aquilo que é material, corpóreo. Para o espírito damos aquilo que é espiritual. Seja a presença da igreja, da paróquia, que talvez tenha sido também invadida pelas águas. Como ficará o atendimento espiritual desse povo, dessa gente? São milhares e milhares de pessoas, não são poucas pessoas. E nós daqui, nós podemos rezar por eles. E isso também é uma obra de misericórdia, é uma obra de caridade, e devemos, e o poder da nossa oração extrapola tudo aquilo que é território, tudo aquilo que é quilômetros, tudo aquilo que é material, e chega naquelas pessoas. E por isso, nessa novena de Santa Rita de Cássia, nós faremos nessa intenção daquele povo também. Será um dos temas da nossa oração nesse projeto, nesse processo nosso da novena de Santa Rita, que começa amanhã. Mas também teremos a nossa parte solidária. Não esqueçamos, meus irmãos e minhas irmãs, de cuidar do nosso espiritual. Nós não somos só matéria. Nós somos corpo, alma e espírito. Que nesta ascensão do Senhor, possamos então nos alimentar desse Cristo que se entregou a nós, que morreu, mas que deixou vida para nós, que ressuscitando, destruiu a morte para sempre. Com Ele, por mais difícil que seja, nós temos o essencial para enfrentar, sem nunca desanimar, embora venha ventos contrários, como dizia Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos cubra com seu manto sagrado, e que Santa Rita de Cássia leve o nosso impossível ao coração de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.